The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. No episódio de hoje vamos falar da casa mais assombrada do mundo. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Sara Tapes. Sara, esta história de hoje é muito boa para ti, não é, Sara? É fantástica. Tu gostas deste tipo de coisas que envolva coisas fantasmagóricas, coisas a mexer sozinhas, né? Exatamente. E ainda por cima o episódio de hoje é um bocadinho mais especial, não é? E É, claro que também, também. tinhas que ser tu a escolher-me para participar aqui contigo. Claro, é a parte que mete mais piada. Para ti, Ruben, para ti. Me mete tudo piada. Estás pronta? Não, pois não? Não, mas bora lá. Bora lá. Bem, assim, no episódio de hoje, vamos trazer uma história real que se passou nos anos 70 nos Estados Unidos. Este tipo de histórias acontecem sempre nos Estados Unidos. Exatamente, a última também foi. Yeah. Mais em específico, na rua Lindley, em Bridgeport. Existem muitas testemunhas sobre este caso, incluindo polícias que são treinados para procurar factos numa investigação. Mas vamos buscar um pouco da história da família que mora nesta rua, ou morou nesta rua, antes dos tais acontecimentos trágicos, como diz no título do episódio, que é The Lindley Street Poltergeist. Poltergeists são assombrações muito pessoais. Não sei se sabias disso, se não. Eu nunca ouvi falar desta palavra. Ouviste falar de um poltergeist? Não, nunca. Então deixa-me explicar-te. A palavra é derivada de duas palavras alemãs. Nota-se logo, poltergeist, está-se mesmo a ver que é alemão. Exato. A primeira palavra é poltern, que significa fazer barulho, e Geist, que significa fantasma. Eu Geist eu ia lá. É parecido, É, não é? exatamente, a ghost, yeah. Exato. Agora, Altern, tudo a ver. Mas, pá, eu em alemão só sei as neiras, por isso. E agora esta palavra, poltergeist. Exato. Este tipo de fenómeno também é chamado por alguns parapsicólogos como psicocinese recorrente espontânea. Nem sei como é que eu não me enganei a dizer isto, digo já. Muito treino. É, não é? Que é um tipo de evento paranormal que se manifesta num ambiente no qual existem ocorrências físicas, movimentação de objetos, aparecimento e desaparecimento desses objetos de certos locais que estão dentro de casa, sons de batimentos, tipo mais ou menos isso, luzes a pescar, aquelas flickering lights. Exato. Quem viu o Supernatural, isso acontece muitas vezes, entre outras coisas. Pode inclusive envolver até ataques físicos. Tens mais ou menos a noção do que é este fenómeno do poltergeist. Pronto, e com isto já tivemos uma aulinha de paranormal. Exatamente. Sobre Para estes gajos, entre aspas. Vamos para ver quem não se. vê filmes de terror, acho que pronto, já cresci mais um bocadinho. É, não é? Mas devias ver. Acho que teria a sua certa piada. Ganhavas logo aquele calo que depois já não nada te impressionava. Eu acho que não, mas pronto. Ficavas sem dormir 2 meses. Exato. Bem, continuando, que isto já está a descambar. Acredita-se que este fenómeno está ligado a problemas emocionais, traumas, situações complicadas dentro de uma família ou problemas pessoais dentro de uma casa. Também costuma-se estar relacionado com uma família recém-chegada a uma nova casa que tragam esses tais problemas com eles, vindos de outro lado. Mas ao que os poltergeists são mais atraídos, e esta é a parte que tu gostas mais, ou não, Exato. são a crianças pré-adolescentes, ou na fase da puberdade. Em todos os casos relatados, ou quase todos, está sempre envolvida uma criança do sexo feminino que reside na casa e tem a idade entre os 8 e os 15 anos. Isto podemos até dizer que os poltergeists são atraídos pelo turbilhão de emoções que as crianças passam por essa altura da vida, sim, porque nesta altura da puberdade os putos andam doidos.
Exato, é o que mais há. Então hoje em dia, antigamente também, mas pronto. Eles agora andam mais soltos. Antigamente andavam mais fechaditos. Para é que se lixe, deixa-os andar. E também nesta altura estão mais sensíveis quando estão numa fase de transição em que o corpo está a mudar. Então, segundo o que dizem, algo maligno pode agarrar-se a isso. Inclusive pode abrir portas, supostamente deixam passar espíritos malignos ou não, whatever. São mais sensíveis. Exatamente. Isto até parece que os espíritos gostam deste tipo de coisas, como se alimentassem dessas energias. Parece que as crianças estão assim mais abertas, não é? Yeah. Tipo, mais acessíveis a estas. Ai, que horror. É, não é? Opa, eu consigo perceber isso mais ou menos, porque as crianças têm uma visão própria do mundo, né? Especialmente do mundo que as rodeia. E nesta altura estão numa fase de crescimento e o cérebro ainda não está desenvolvido totalmente. Poderá até nessa fase abrir portas para que elas consigam sentir e ver coisas que mais ninguém percebe. E existem mesmo, pronto, rumores e não sei, que dizem que as crianças conseguem mesmo ver, não é? Yeah. Já ouvi isso. Agora se é verdade, Opa, eu tenho o não exemplo sei. da minha miúda mais nova, né? Porque ela vai fazer ano e meio, ou está quase a fazer ano e meio. E aqui há uns largos meses atrás, ela às vezes punha-se a olhar para o ar e a falar para o nada e dizer adeus para o nada. E a gente fica, ok, pronto, desde que ele não esteja chateado, deixa-o ficar aí, fala com ele. Assim Fantástico. não me chateias a cabeça. Enquanto estiver a Pais falar super como estiver ali, compreensíveis. epá, Vocês são uns pais é, fantásticos. não é? Tipo, ela punha-se a olhar, breca, palrar, né? Porque eles não falam. E a gesticular e a gente olhava, vivia ar e dizia, ok, pronto, deixa-te ficar. Não estragues nada, mas deixa-te ficar. Nada assustador. Nada. Não, pois não. Somente Não. quando isso acontecia de noite, todas as seguras. Era Que ótimo. horror. Que horror, Ruben. Olha, voltando ao Poltergeist. Mais um bocadinho da descrição. Estes eventos são descritos também como acontecimentos psicocinéticos. Não há aparições, ou seja, não vês nada de fantasmas, whatever. Há sim a movimentação inexplicada de objetos, pessoas, levitações, entre outras coisas. Isto foi mais ou menos a explicação do que é que são, ou o que é o fenómeno de poltergeist. Obrigada, Ruben. Nada. Vais dormir melhor esta noite, não vais? Não. Bem, vocês lembram-se daquilo que eu disse, que a história da família e o estado mental é importante, certo? E tu lembras-te? Exato. Sim. Então vamos começar a nossa história, que começa em 1960, com Jerry e a sua esposa Laura Goodin. Jerry trabalhava numa fábrica local e Laura era nativa americana. Eles apaixonaram-se quase de imediato quando se viram pela primeira vez. Aquela coisa de vês a senhora e é mesmo isto. Amor à primeira vista. Depois mudaram-se para uma casa em Lindley Street. Ainda sem filhos, mas na noite de Halloween de 1961, eles tiveram o seu primeiro filho chamado Jerry Jr. Infelizmente a criança não era nada saudável. Nasceu com paralisia cerebral e por terem comprado a casa recentemente, o Estado não lhes deu qualquer ajuda financeira para cuidar da criança. Como quem diz, vocês tiveram dinheiro para comprar a casa, agora aguentem-se. Exato. É os governos que nós temos, mas pronto, passando à frente. Além de terem de cuidar do pequeno Jerry, com todos os cuidados redobrados, claro, por causa da sua deficiência, a mãe de Laura, aos 75 anos, teve de vir morar para junto deles, pois já não estava em condições de viver sozinha. Nisto, em casa só havia uma cama, que era a cama do casal, em que eles, neste caso, ofereceram à idosa. Por isso, durante algumas semanas, até terem dinheiro para comprar outras camas, durante esse tempo, Jerry, Laura e o filho dormiam no chão da sala. O que não é nada boas condições para uma criança com uma deficiência como paralisia cerebral. Claro. Por isso já estão a ver que esta história está a começar bem. Sim. Em 1965, a mãe de Laura foi enviada para um lar, pois eles já não tinham condições para tratar da velhota, né? E em 1967 a senhora morreu.
Para verem a quanta falta de sorte que esta família tinha, nesse mesmo ano o Jerry Jr. apanhou uma constipação grave e não resistiu. Faleceu também. Depois do funeral da criança, Laura foi submetida a uma histerectomia, visto ter sido diagnosticada com cancro do útero. Ai, que horror. É, não é? E claro, depois disto, como é lógico, quer com o cancro, quer com a histerectomia, já não se pode ter mais filhos. Exato. O casal criou em casa um pequeno santuário para homenagear e lembrar o filho, visto estarem em luto, como é lógico. No dia do funeral, o padre que dirigiu o funeral disse-lhes que se alguma vez quisessem adotar uma criança para falarem com ele. Claro que eles disseram que não queriam pensar nisso nessa altura, como é lógico, e Claro. possivelmente já nem sequer queriam mais crianças. Eu não consigo imaginar o que é a dor de perder um filho. Imagina, Não. imagina o Não que é no final. consigo. Não consigo nem quero. Eu nem quero, exatamente. Bem, maio de 1968. Eles já estavam a lidar um bocadinho com o sofrimento, então queriam trazer uma nova luz à casa. Com isto, procuraram adotar uma criança. Encontraram uma menina de 4 anos e meio, neste caso, chamada de Márcia. Ela estava no Canadá e era a irmã mais nova de 9 crianças. O seu sangue era puro nativo americano, exatamente como Laura. Uhum. Segundo o que consta, a menina foi maltratada pelos pais. Muitas vezes era presa a uma cadeira durante horas. A família não a queria mais, como é lógico, né? Eles só a tratavam mal, então deram-na para a adoção. O Jerry nessa altura tinha o carro variado, mas mesmo assim ele foi até ao Canadá de carro para ir buscar a menina. Quando chegou a casa, ele era um homem que punha as mãos à obra, né? Mandou uma parede abaixo de um armário antigo para fazer um novo quarto. E Laura disse que a Márcia estava muito feliz e que, e vou passar a citar o que ela escreveu, ou o que ela escreveu não, o que ela disse, encheu o buraco que tinham no coração. Claro. Isto tudo, eu Normal. estou a citar porquê? Porque isto foi textos tirados de um livro que existe, que é The World Most Haunted House. Ou seja, isto também é baseado Ok. nesse livro. Por causa do que aconteceu no passado, a Laura tinha um trauma para proteger a criança a todo o custo. Então, quando a Márcia começou a frequentar a escola, ela acompanhava-a no caminho de ida e volta, levava-lhe os livros, ia buscá-la para almoçar, não a deixava sequer brincar com outras crianças do bairro. Basicamente, a Márcia estava 100% do tempo livre com os pais. Uma Que criança horror. é muito, muito mau. Claro que sim. Aí é que começa, quer dizer, ela já devia ter traumas, não é? Exatamente. Ela já vinha de uma família traumatizante que aprendia literalmente a uma cadeira. E agora ter estes pais, está bem que eles também estavam traumatizados, terem perdido o filho, não é? E quererem que. Mas acaba por ser outra prisão, não é? Exatamente, exatamente. Mas é que é mesmo. Pelos vistos, a Márcia gostava de pintar. Segundo o que dizem, ela era até bastante boa. Mas, como é lógico, cresceu com um ressentimento contra Laura. Ela não tinha amigos e culpava a mãe. Por sua vez, adorava o pai Jerry. Seguia-o para todo lado. Ela ia para uma escola privada católica, que nos dias de hoje, que segundo aquilo que eu sei, já não existe. Mas as horas do trabalho do Jerry na fábrica foram cortadas. Então, claro, começou a faltar dinheiro. Tiveram que tirar a menina da escola e metê-la numa pública. Quando chegou à escola, menina nova, né? Com nativa americana, o tipo de tom de pele, o que é que a gente acha que aconteceu? Naquela altura, não é? Naquela altura, e hoje em dia também, não é? Já sabes Sim, que nos sim, Estados Unidos mas aquilo para bullying é uma desgraça. Para verem que ela sofreu, as crianças chamavam-lhe de gorila. Lá está, porque ela tira origem nativa americana. exato. E diziam que ela não pertencia ali. Mesmo depois de, aos 9 anos, ter ganho a sua cidadania, a 15 de junho de 1973. O bullying, neste caso, piorou bastante. Em outubro de 1974, um rapaz deu-lhe um murro nas costas, atirando-o ao chão, e ainda lhe deu um pontapé no meio das pernas. Isto causou bastantes danos graves, nas costas, claro.
ela foi obrigada a usar um aparelho de correção e suporte para as costas. Estamos, nem sei, em 5 minutos do podcast e é só desgraças. Desde a família à miúda, está muito complicado. Exato, mas eu ainda não vi nada de assustador, É, não Ruben. é? É, não é? Já lá chega. Isto é uma realidade. Ainda hoje isto tudo acontece, não é? Exatamente. Mas a gente já lá vai. Infelizmente. Infelizmente. Qual parte? Isto acontece ou que a gente já lá vai à parte assustadora? Isto acontece. Pronto, e a parte assustadora também é, mas a fingir que não. A fingir que Não. não. Coisa. Ok. Bem, Laura, super protetora, como já dissemos, decidiu tirar a Márcia da escola. E nisto a escola atribuiu-lhes um tutor para morar com eles para que ela tivesse aulas em casa. Mais uma prisão. Exato. Mais uma prisão. Como eu já disse, até agora só foram desgraças, né? E como tu disseste, nada de atividade paranormal. No entanto, as coisas estranhas começaram a acontecer desde que Márcia chegou a casa. Desde que ela foi retirada da escola. Logo após, da escola não, desde que chegou a casa da adoção, neste caso. Desculpa, estava-me a enganar. Logo após a adoção, Jerry e Laura notaram objetos que apareciam fora do sítio, coisas pequenas que quase não se notavam, mas que era estranho o que estava a acontecer. Em 1969, Márcia estava acompanhada por Rosemary Hoffman, que era a filha de uns amigos do casal. Claro que naquela altura eles tentavam fazer as miúdas amigas, né? Os casais juntavam os putos. Os namorados, não é? Criar amizades assim do nada e forçar as amizades. Às vezes corria bem, mas poderia correr mal, né? E pronto, mas foi isso que aconteceu. Ao princípio elas ficavam sentadas em lados opostos do sofá, sem falar, como é lógico, não se conheciam lado nenhum, enquanto os pais estavam a conversar na cozinha. Numa dessas vezes, Rosemary veio a correr da sala em lágrimas e apavorada. Ela contou aos adultos que o lado do sofá em que estava sentada começou a levantar voo. Quanto mais Ok. assustada estava, não é? Mais o sofá levantava. Até que atingiu mais ou menos 60 centímetros do chão. Depois pousou suavemente. Nem foi, tipo, largado. Subiu e desceu. Ok. Conta mais. Mais. Segundo Rosemary, Márcia olhou para ela com um sorriso um pouco confuso. Outras vezes ela escreveu que entrava no quarto da Márcia e ela estava no chão de pernas cruzadas, de olhos fechados, a balançar assim para a frente e para trás. Ok. Quando ela perguntou o que a Márcia estava a fazer, ela disse que estava a falar com o avô. Ela disse que tinha muitas saudades dele, que ele era o chefe da tribo da reserva, de onde ela era original, e que ele estava muito chateado por ela ter se ido embora. Ela confessou ainda que estava triste por, das 9 crianças que os pais biológicos tiveram, ela tinha sido a que eles não gostavam, mas que estava feliz, porque sempre que precisasse podia falar com o avô daquela forma. Ok. Temos mais uma pessoa agora, não é? Essa é uma pessoa agora. Nisto, O avô. não está escrito em lado nenhum se ele estava vivo ou morto. Ok. O que torna ainda mais estranho, porque não se sabe se ela tinha poderes de comunicar mentalmente com o avô ou estava a falar com algum espírito. Mas ela chegou a conhecer o avô? Pá, Talvez que sim. deduz que sim. E que ele estaria vivo também nessa altura, mas que a situação era estranha, era. Sim, mas sabes que às vezes as crianças, não é? Inventam. Sim, Estão claro. a falar, não é? Mas também há muito misticismo à volta dos nativo-americanos, não é? Sim. Por isso nós não sabemos até que ponto é que será ou não verdade. Entretanto, em 1972, os Goodins efetuaram as chamadas telefónicas à polícia. E sabemos isso porque, claro, começou a haver registros. Se queixavam que ouviam uma batida rítmica vinda por todo lado,
Jerry descreveu a situação como se a casa estivesse a ser apedrejada. Ok. Ele disse que não estavam com medo, mas sim, claro que chateados com o barulho, porque começou mais ou menos em novembro e aparecia e desaparecia durante 2 semanas. Inclusive, eles chegaram a pensar que eram os filhos dos vizinhos a pagar partidas. Para ela ser nativo americana, Possivelmente, possivelmente. provavelmente. Mais outras formas de bullying, mas lá está. Não sabemos. O Jerry ainda Exato. descreveu o ruído como se a começar suavemente, mas que subia de intensidade, tipo. Pois. Um agente da polícia, que era amigo da família, aconselhou a gravarem os sons que eles prontamente, claro, fizeram, não é? A polícia ouviu e confirmou que os barulhos eram estranhos, mas não havia evidência de onde é que eles vinham. Os próprios bombeiros foram chamados para verificar a estrutura da casa, a fundação, desculpa, e o bairro à volta da casa. A companhia de gás disse que poderia ser acumulação de ar nos canos, o que fez com que eles trocassem os equipamentos para elétricos, neste caso. Mas mesmo depois os sons continuaram. Ok. No verão de 1974, as coisas começaram a aquecer. Uma das aparições mais aterradoras até agora. Dizem que viram o que parecia ser uma mão decepada de um corpo numa janela de um dos andares. Quando correram para dentro até à janela não viram nada. Como eu disse... Ai, Ruben, isto já está a começar a ficar estranho. Ah, não está? Está a aquecer. Está, aqueceu muito. Estás a ver o que é que estás cá fora e tipo vês uma mão cortada da Não, que janela. horror. Que horror. Depois... E eu agora calei-me porque eu perdi o sítio onde ia aqui no podcast. Este tablet meu é um bocado estúpido. É, digamos que sim. E eu é que estou com medo. É, não é? Mas pronto, já encontrei. No início do outono, Laura ouviu 3 batidas na porta. Mas quando foi lá fora verificar quem era, não estava lá ninguém. Claro que podia ter sido aqueles putos que vão a correr, batem à porta e fogem. Exato, a Mas, campainha. mas, havia uma coisa um bocado estranha. Ou seja, estava uma marca de 2 pés molhados no chão. No entanto, o tempo estava seco e quente. Ok, Uhum, não faz sentido. nada mesmo. Entretanto, o Jerry contou a um colega que tinha visto portas a abrir sozinhas, Ai, meu cadeiras que Deus. tinham saído do sítio onde a família as tinha deixado. Claro que o colega não acreditou porque Jerry tinha a fama de ser brincalhão e gozão e achou que ele estava a pregar uma partida, não é? Claro, as pessoas É o que dá a não. serem brincalhões assim como eu, pois ninguém leva a sério. Depende. Não me levas a sério, está assim com histórias. No último podcast tu assustaste-me, portanto. Eu, né? Agora a culpa é minha. Sim. Continuando. A 21 de novembro, a família estava toda na sala de jantar com a mulher e o filho do polícia, daquele tal polícia que falámos há pouco, quando Uhum. ouviram o som de vidros a partir no primeiro andar. Ok. Mas há aqui um ponto que é possível salientar que eram janelas de vidro duplo. Não sei se as pessoas sabem o que é, ou se tu sabes o que é, aquelas janelas têm 2 vidros para proteger de barulho e da intensidade do sol. Sim. Mas somente o vidro que estava dentro da casa é que estava partido. Num quarto sem ninguém. Aqui já começa a ser, não é? Impossível. Né? O E que o polícia estava lá em casa, não certo? estava a polícia, estava a mulher e o filho do polícia. Estavam lá a jantar Ah, quando isso aconteceu. ok, Ou seja, ok. estavam a jantar, ouviram uma janela a partir, foram ver o que era e foi só a parte do vidro de dentro que partiu. A parte exterior do vidro estava intacta. Ok.
Este fim de semana foi mais tarde apelidado pelos Goodens como o fim de semana do inferno. Estás a ver o que é que poderá vir para aí. Ai, bora, Bora? conta-me lá, conta-me lá sobre esse fim de semana. Nessa mesma noite a família estava na sala, os pais nos sofás reclináveis, que entretanto tinham comprado, e a Márcia estava no chão a brincar. Quando de repente ouviram um barulho vindo do quarto principal. Quando lá chegaram, a persiana tinha enrolado sozinha com uma dos desenhos animados, fazer aquela coisa do... Uhum. Isto com a janela fechada também, ou seja, não havia brisa, não havia vento, não havia nada. Fecharam a persiana para baixo e fecharam as cortinas, mas quando viraram costas e estavam a sair do quarto, a vara das cortinas foi arrancada da parede e a persiana voltou a subir sozinha a fazer... Né? E eles entreolharam-se, como é lógico. Tem mais ou menos que a reação que tu estás a ter agora. Desculpa. Não precisas pedir desculpa. Tu já estás a visualizar a coisa, né? Eu estou super a visualizar. É assim, ainda bem que estás aqui comigo. Se acontecer alguma coisa, fica gravado. Fica gravado, não é? Pronto. Continua a assustar-me, vá, bora. Mais ainda, ok, vamos lá mais um bocadinho. Respiraram fundo, claro, né? Concordaram, bem, se é assim que as coisas querem ficar, ok, então deixem-se ficar aí no chão e voltaram lá para baixo para descansar. Para descansar. Descansar. Isto é pessoal que era tipo de ferro. Isto aconteceu, vamos descansar, que se lixe. Exato. Meia hora depois, o que é que sucede? Barulhos vindos da cozinha. Foram ver o que era. Então, mais uma vez, as cortinas e as persianas estavam no chão. Dizem que o Jerry disse nessa altura: o que quer que isto seja, nitidamente não gosta de cortinas. Era Olha, brincalhão, não é? era mesmo isso que eu ia dizer. As cortinas não estavam ali bem. Não estavam. Cara, não gostavam, não fazia pandan com o resto da casa. Tinham que ser arrancadas, não Tirem, é? tirem as cortinas. Está aqui mal. Mas assim que ele acabou de dizer aquilo, o que é que aconteceu outra vez? As batidas Ai, voltaram. E desta vez com mais e mais intensidade. Eles foram ver televisão a tentar ignorar o som, mas as batidas estavam tão altas que todos taparam os ouvidos. E entretanto as batidas pararam, desligaram a televisão e foram dormir. Mas a televisão ligada e as batidas e eles estarem a fechar os ouvidos, estás a ver, não é? O quão alto aquilo não devia estar a ser. Por incrível que pareça, e eu já voltei a dar um pontapé aqui na câmara, isso é um à parte. Não aconteceu mais nada durante essa noite. Ruben, desculpa. Eu não percebo como é que este episódio todo está a acontecer e eles vão dormir. Mas, Eu tinha abandonado a casa opa, nesse mesmo eu sempre instante. ouvi dizer quando ouves barulhos em casas e coisas a cair e não sei o que, é ignorar. Eu sempre ouvi dizer isso. Ignora. Claro. Até ser uma coisa a sério, não é? Opa, se ignorares muito, se calhar vai-se embora, sei lá. Ou não. Ou não. Ou fica à espera. Caraças, vais ver quando estiveres a dormir, levas uma coisa na testa. Ela não foge, ela gosta. É what she said. Ok. Já está a descambar outra vez. Estás a ver o que tu fazes? Vamos falar sobre assombrações, bora lá. Bora. No dia seguinte, a família foi dar uma volta. Foram também fazer umas compras. Quando voltaram a casa, Jerry foi o primeiro a entrar. Passou pelo quarto da Márcia enquanto ela ainda estava no carro e viu que a televisão dela que devia estar em cima da cômoda, estava desligada da corrente e virada para baixo em cima da cama. Não tinha estado ninguém em casa. Ok. O Jerry pegou nela, colocou-a no sítio novamente, voltou para a cozinha, quando Laura começou a gritar. Os pratos e talheres começaram a voar à volta da cozinha e a cair no chão. Toda arrepiada, Ruben. Era que ainda não acabou. Não te esqueças que isto é o fim de semana do inferno. Ai meu Deus, continua.
Quando o Jerry se agachou para apanhar os cacos dos pratos, né? 5 facas voaram do suporte e foram contra ele, ou iam voar contra ele. Ele teve que se atirar ao chão para não ser apanhado. Quando o Jerry foi ver se o problema era do suporte das facas que estava aparafusado à parede, o suporte voou contra ele. Meu Deus. Jerry conseguiu agarrá-lo e isto tudo estava a acontecer com as compras e a Márcia ainda no carro. Ok. Ele saiu da casa para ir buscar as compras. Assim que saiu, Laura diz que ouviu um barulho atrás dela. Ao olhar o que se passava, viu as pernas da mesa, que estavam mais perto dela, a levitar. Ao ponto de rodar, até ficar de pernas para o ar, e aterrar suavemente em cima de 2 cadeiras. Ok. Muito específico. É, não é? Sim. A seguir, uma televisão de 23 polegadas começou a inclinar-se lentamente, de ecrã para baixo, flutuou no ar até estar perto de Laura e deixou-se cair. Assim do nada, caiu. Foi a acertar em 2 dedos dos pés, fazendo-a sangrar. Ai, meu Deus. Isto tudo aconteceu enquanto o Jerry estava a tentar entrar com as compras e Márcia ainda estava no carro. Ok, a criança estava segura. Pelo menos para já sim. Nessa noite estavam todos na sala. Já tinham trocado as ligaduras de Laura, visto que estavam ensopadas em sangue, quando ouviram um barulho na cozinha. Jerry foi ver o que se passava. A mesa estava novamente de cabeça para baixo. Ele meteu-a no sítio, voltou para a sala. Minutos mais tarde voltou à cozinha para ir buscar café e a mesa estava novamente de cabeça para baixo. Qual é o problema da mesa? Não estou a perceber. Também não sei. Mas que não gosta de cortinas e mesas, está visto. Exato. Com isto, a Márcia foi ter com ele à porta para o ajudar com as chávenas. Isto é um pormenor importante porque foi na altura que a Márcia esteve mais perto daquele acontecimento da mesa. Ok. A noite já estava estranha. Ok. Mas conseguiu ainda ficar mais. Quando Jerry estava a fazer a barba, ouviu um barulho enorme e Márcia a gritar. Quando foi ver o que se passava, a TV do quarto dela tinha caído da cômoda e aterrado em cima do tornozelo. Ele pegou na Ai, TV. meu Deus. Não é? Ele pegou na TV, desligou da corrente e meteu-a no corredor. Claro que isto, nesta altura, já ninguém tinha sono, não é? Então o que é que eles foram? Decidiram ir para a sala ver um filme. A Márcia de certeza que não devia estar muito interessada, né? No filme. Então foi à casa de banho quando se ouviu novamente um barulho enorme. O Jerry, que ainda estava bom dos 2 pés, coitada da Laura, devia estar aflita, saiu a correr para ver o que se passava e viu a Márcia agachada no chão a proteger a cabeça. Porquê? Porque todos os objetos da casa de banho supostamente saíram a voar e estavam por todo lado. Estás a visualizar isto tudo, não estás? Não, juro-te, eu estou a imaginar isso. Eu estou a fazer como eu leio imenso, não é? A Estás minha a fazer as imaginação. imagens. Yeah. Por acaso também acontece Estou. a mesma coisa. Quando estou a ler, vejo basicamente tudo. Jerry começou a limpar a casa de banho quando ouviu mais um som vindo dos quartos. Quando foi ver, os cortinados dos 2 quartos estavam no chão. E isto foi o final do dia de sábado. Eles, entretanto, conseguiram dormir um pouco. Sábado, ainda estamos no sábado, Isto é só pessoal. sábado. Domingo de manhã. E os cortinados, E os cortinados novamente. Cortinados e mesa. Não sei o que é que estava a acontecer, mas os cortinados e mesa eram Televisões e pés. também. Eu nem imagino a coitada da Laura, né? Levar-te uma televisão de 23 polegadas. Olha que aquelas televisões antigas, ele era um peso estúpido. Eram tijolos completamente, que horror. Yeah. Domingo de manhã, Jerry acordou cedo e foi até à cozinha para fazer o pequeno almoço e deparou-se novamente com as cadeiras e mesa viradas e o frigorífico também não estava no sítio.
Neste caso, o frigorífico estava a tapar a porta da cozinha para o exterior. Porque o pessoal aquelas casas nos Estados Unidos tem a porta principal e tem a porta para as traseiras. E pelos vistos o frigorífico estava a tapar a porta. Ruben, desculpa estar-te a interromper, mas a minha televisão acabou de mudar de canal. Olha, Vamos continuar, vá. fazes assim, fazes o teste, desligas. Se ela ligar, começa a correr. Então calma, dê-me só um segundo, pessoal. Não abandonem o podcast. Só para não ter que sair daqui a meio. Vamos desligar a televisão. Mas por acaso sem piada. A gente está a ler isto e está a acontecer isso aí. Está desligada, pessoal. Está Está desligado. seguro. Ok. Bem, quando o Jerry saiu da cozinha para dizer a Laura o que tinha acontecido, um crucifixo de metal e uma foto que eles tinham de Jesus que estava na parede foram arrancadas juntamente com os pregos e foram parar ao chão. Claro que eles abraçaram-se em pânico, não é? Quando ouviram aquilo. Pronto. Claro. Depois ouviram outro barulho de coisas a cair vindos do quarto da Márcia. Quando foram ao quarto, viram o armário dela no chão e repararam que a filha escapou por pouco de ficar com um dos braços partidos enquanto ela estava a dormir. Ai, que horror. Pelos vistos, isto era uma família bastante religiosa, porque havia mais um crucifixo na porta do quarto da miúda e assim que tocaram na porta, o crucifixo caiu. Ok. Agora, barulho na sala. Foram correr a ver o que é que se passava. Então, as poltronas, aquelas poltronas declináveis, não sei se sabes qual é aquelas que consegues Sei. deitar, Uhum. estavam a abrir e a fechar violentamente. Quando olharam para Laura, ela estava a apontar para a TV que estava a fazer repetidamente sons de campainhas. Ok. Laura telefona para uma família de amigos, nessa mesma rua, os Hoffman, e foram esperar por eles fora da casa. Claro que aquilo tudo a acontecer até eu. Claro. Eu já nem estava naquela casa. É, não é? Quando chegaram cá fora, o sofá do alpendre começa a levitar até ficar mais ou menos a 1,20 m de altura e cai no chão espalhando as compras todas que o Jerry se tinha esquecido de trazer no dia anterior. Com este aparato todo, tanto Laura como Marcy começaram a chorar. Claro. E nisto, a miúda que esteve lá em casa no outro episódio do sofá que também começou a levitar, estava a passear o cão na rua, quando Jerry gritou para ela para ir chamar o pai Holdsworth, não sei se estavam disso não, que era o polícia, visto que Uhum. estavam em apuros. Quando o tal polícia entrou na casa, viu tudo o que tinha acontecido, as mesas viradas ao contrário, os utensílios espalhados por todo lado, a cômoda do quarto completamente fora do sítio, a TV tinha rodado uns 76 centímetros. Ele ainda foi pô-la no sítio, quando virou costas, a TV tinha rodado novamente. Ai, que horror. Voltou-se para colocá-la no sítio, mais uma vez, quando as poltronas começaram novamente a abrir e fechar. Isto tudo visto por este polícia, isto foi presenciado por ele. Ok. Ele disse ainda que viu o frigorífico a deslizar para ele, que o próprio frigorífico saltou do chão sem fazer qualquer som e lhe bateu no braço. Claro que ele saiu correr da casa, né? E chamou por reforços. Isto eram umas 10 horas da manhã. Que horror. E ele deu o relatório a dizer que estavam coisas estranhas a acontecer em Lindley Street e que ele precisava de agentes no local. Ok. Ah, e agora perdi-me outra vez. Ele está a correr bem. É muito intenso. É muito intenso. Ok, já vi. Peço desculpa, pessoal. Entretanto, a família voltou a entrar para casa para esperar pelos polícias. Quando chegaram, viram aquele aparato todo e Laura a chorar. Um dos polícias, de sua boa vontade, pegou na TV da cozinha, colocou-a no sítio e ela voltou a cair. Quando se voltou para apanhar novamente a TV começou a flutuar.
O polícia aproximou-se dela para ver se como que raio aquilo estava a acontecer, se tinha cabos, não tinha, whatever. Ele diz que começou a afastar da TV porquê? Porque começou a balançar para a frente e para trás como um pêndulo. Depois baixou-se novamente e lentamente até ao chão. E atenção pessoal, isto tudo estava a ser testemunhado por várias pessoas. O que só ajuda o facto de eu ter uma insónia hoje. Vai dizer que a culpa é minha. Totalmente tua. Sempre. Entretanto, chegaram mais 2 polícias como reforços. Quando estavam a receber o relatório do que estava a passar, o frigorífico voltou a levitar uns 15 centímetros do chão e a descer novamente lentamente. Não sei o que é que se passa com isto. Aquilo sobe e depois desce assim, suavemente, para não estragar nada. Já que tinham estragado o resto. Um dos polícias foi à cave para averiguar se não havia nada lá embaixo. Para ver como é que o frigorífico tinha-se levantado do chão, né? Não achou nada. Isto tudo enquanto a Márcia estava a ver desenhos animados. Sossegada. Acredita, ali. Tudo normal. À 1 da manhã, a polícia chamou uma ambulância por causa de Laura, visto que o pé continuava a sangrar. E chamaram também os bombeiros para fazer uma vistoria à casa. Continuaram a ouvir barulhos altos nos quartos, sem estar lá ninguém dentro. Os 4 polícias juntaram-se todos numa divisão da casa, com mais um crucifixo na parede. Como eu disse há bocado, este era pessoal muito religioso. Exato. Desta vez, esse crucifixo estava a balançar como um pêndulo também. Quando um dos agentes chegou perto para ver o crucifixo de perto, repeti-me aqui, mas é mesmo assim, o crucifixo arrancou-se da parede, novamente junto com o prego, e embateu contra o peito do polícia, que o meteu em pânico e ele saiu a correr dentro da casa. E foi-se trancar dentro do carro da patrulha. Óbvio. Né? Nenhum ordenado paga isto. Imagino o pânico. Bem, nisto chegou 4 carros dos bombeiros, com o pessoal para fazer a vistoria, né? Os bombeiros estavam a ajudar a colocar algumas coisas no sítio, quando o chefe da polícia viu a TV a cair novamente no chão. Deixem-na no chão. Tipo, Não é? simplesmente. Vale a pena pôr no sítio. Não. Entretanto, o Jerry estava na cozinha a falar com um amigo, quando diz baixinho, bem, lá vamos nós outra vez. O amigo olhou para onde o Jerry estava a olhar e as flores de plástico que estavam numa jarra em cima da TV começaram a rodar sozinhas. Ele também descreveu que neste momento se sentiu um aperto no peito e na pele, além de começar a cheirar enxofre e ozono, como se estivesse a ter um ataque de pânico ou um AVC. Ok, muito provavelmente. Ai, a sério. O cheiro em enxofre e ozônio é muito típico nestes casos. Normalmente cheiro a enxofre envolve sempre demónios. É verdade. Não é que eu alguma vez tenha cheirado, mas pessoal, é verdade. Segundo o que dizem, sim. Exato. Enquanto o Jerry estava a contar ao amigo o que estava a sentir e a cheirar, a TV inclinou-se novamente e desceu lentamente até ao chão. Nisto, claro, o Jerry não aguentou mais e desatou a chorar e a dizer que estava tudo a desmoronar-se. O chefe da polícia e o chefe dos bombeiros acharam por bem chamar o padre local para ele também ver o que se passava. Pronto, e agora é que começa a ficar interessante, não é? Até agora não estava interessante. Até agora está assustador. Eu quero saber como é que isto se resolve. Mas não, hoje não vais saber tudo, porque nós vamos dividir este episódio em 2. Ou seja, eu vou sofrer 2 duplamente, vezes. pessoal. Exatamente. Exatamente, é isso tudo. Fantástico. A pequena Márcia, com isto tudo a acontecer e com os polícias lá, ela continuava a ver desenhos animados sentada na poltrona, quando de repente começou a abrir e a fechar, ainda com a Márcia em cima, e só parou quando ela saltou para o chão.
Entretanto, o irmão de Jerry também chegou ao local e diz que ouviu um dos agentes a dizer que aquilo tudo vinha do gato, porque ouviu a dizer adeus. Em inglês, bye bye. O gato? O gato. Pelos vistos, o gato falou. Esse agente diz que já não dava a entrar dentro da casa, mesmo que isso lhe custasse o trabalho, para ver mais ou menos o pânico que ele não ganhou por ter supostamente ouvido o gato. Claro. É completamente compreensível, gente. Um dos agentes, o colega dele, também ouviu o pânico do colega e decidiu, claro, gozar com ele. Então foi ter com a miúda, com a Márcia, para quando que o agente voltasse a entrar dentro de casa, ela lhe dizer que o gato sabia o nome do irmão e que ele se chamava Frank. Eles lá conseguiram convencer o desgraçado do agente a voltar a entrar, dizendo que o problema não era do gato e que ele não era mau. Fosse perguntar à miúda e assim foi. Ele perguntou se o gato sabia o nome dele e a Márcia disse não, mas ele sabe o nome do teu irmão Frank. Claro que o polícia ficou outra vez apavorado, né? Saiu da casa e recusou-se a entrar. Claro que neste aparato todo, quer polícias, quer bombeiros, o que é que acontece? Os vizinhos começaram a se juntar, como é normal nestas situações. Sim, e é muito visto naqueles filmes mesmo, não é? Quando acontece qualquer coisa. Até cá em Portugal, quando há assim alguma coisa num prédio, o pessoal junta-se todo e vê o que é que se passa, e vem tudo para a rua. E Exato, claro, começam os tais bitites. O que é que se passa, o que é que não se passa, inventar. O pessoal já sabe como é que as pessoas são. exato. Uma das vizinhas lá da casa, que era a Mary Pascarella, que sabia de algumas coisas sobre cenas sobrenaturais, entrou em casa e visto que achava que aquilo tudo era feito pela Márcia e que a miúda tinha poderes, o que é que ela decidiu fazer? Pegou numa garrafa de álcool, levou a miúda até ao quarto e disse para ela mover a garrafa com a mente. Que eu não sei. Pois exato, onde é que ela foi buscar? É aquele pessoal que pensa que sabe alguma coisa e pronto. Claro que isto, Uhum. 20 minutos, a Márcia fartou-se e mandou a garrafa ao chão com as mãos. E 20 minutos Claro, já aguentou muito. exato. No dia seguinte, essa vizinha, a Mary, lembrou-se de um seminário que tinha frequentado de Ed e Lorraine Warren. E então ela contatou-os. Se tu não conheces, e para o pessoal que não conhece, o Ed e a Lorraine, eles foram investigadores de fenómenos paranormais e autores de vários livros associados com casos de destaque de assombrações. Já tinha ouvido falar, Ruben. Inclusive, eles têm um museu, não sei se lá está, se eles ainda são vivos, não faço ideia, mas há um museu com todos os objetos paranormais que eles colecionaram durante, digamos, as aventuras. Também estou a par, também estou a par. Entretanto, o Padre Doyle chegou. Ele era um homem corpulento, a.k.a. gordo, assim mais ou menos como eu. Que horror, Foi. Ruben! Ele foi ajudar os bombeiros a tentar fechar as poltronas. Inclusive, ele sentou-se em cima de uma delas, mas mesmo assim ninguém conseguiu fechar. Ele disse, inclusive, que quando se sentou, sentiu como que um peso sobre ele. Tanto que logo assim ele retirou uma Bíblia e um frasco da mala com água benta, pousou o frasco na mesa, que devia estar a querer abençoar a casa, né? Uhum. O frasco caiu para o lado e rolou para fora da mesa. Ele pensou que tinha sido ele, deu um toquezito, voltou a pegar no frasco, meteu em cima da mesa, novamente o frasco tombou e rolou para fora outra vez. Claro que ele achou que por bem guardar o frasco e disse que estavam a lidar mesmo com alguma coisa má e não achou aquilo nada natural. Então ele também não, ele decidiu chamar um padre exorcista chamado Alphonse. Por isso estás a ver, não é? Ok. Eh,
Eu acho que logo no início de toda esta atividade isto já deveria ter acontecido. Não é? Até porque no início tu falas de um padre que disse que se eles quisessem ter mais filhos, não era? Uhum. Que ele disse logo para o chamarem. Exato. Mas lá está, isto devia ser uma comunidade bastante religiosa, lá por causa dos objetos todos que eles tinham em casa e terem aqueles padres todos ali logo a socorrer, né? Entre aspas. Por isso, devia ser uma comunidade bastante religiosa. Ai, Ruben. E o que é que tu dizes? A gente fica por aqui. E da primeira parte. Eu penso que sim, eu acho que já foi transtorno suficiente. Acho que já vou conseguir ficar pelo menos umas 5 horas acordada hoje. Não é? Espero que as pessoas que estejam a ouvir também tenham ficado como eu. Assustadas? Que horror. Não, não, não. Sério, pessoal. Calma. Ouçam a segunda parte. Para quem acredita neste tipo de coisas, é pesado. São coisas, inclusive, que estiveram a acontecer com testemunhas. Ainda se fosse uma coisa, ok, ele disse que aconteceu, mas aconteceu com várias pessoas a ver. Não, e tu já mencionaste imensos nomes, não Uhum. é? E muitos deles não estão mencionados aqui. Há nomes que eu não consegui apanhar e eu nem sequer os transcrevi. Mas havia muito mais gente. Polícias, bombeiros, registros, padres, Padres, não é? vizinhas. O que torna tudo muito mais fácil de processar, não é? Uma pessoa, Não é? enfim. Bem, pessoal, ficamos por aqui hoje pelo podcast. Voltamos para a semana com a segunda parte. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, de subscrever, inclusive. É para receberem as notificações sempre que publicarmos um episódio novo. Não se esqueçam também de seguir o Between Two Geeks, que fazemos parte da equipa. E também vos lembro que podem seguir o podcast de graça no YouTube e no Spotify. No YouTube temos sempre uma semana de diferença. Sai primeiro o áudio no Spotify e só depois, uma semana a seguir, é que sai o vídeo. Por isso, pessoal, vemos para a semana. Portem-se bem e cuidado com os poltergeists.